Boa noite a todos vocês que estão chegando a mais um programa Fala Professor. E hoje eu tenho a felicidade de vir aqui até o espaço do meu amigo, irmão, professor mestre Kleber Paixão, que nos recebeu aqui na sua casa, para contar um pouco para vocês sobre as novidades que estão chegando. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês de um artigo que eu escrevi contando a história do Kleber. Então, como vamos passar aqui de forma muito rápida, para que as pessoas comecem a compreender quem é Kleber Paixão. Está lá o artigo, eu vou deixar aqui para vocês verem e fazerem a leitura depois. Mas é um jovem de periferia, me corrige se estiver errado, um jovem de periferia que inclusive a primeira Bíblia encontrou no lixo. Não é isso? Exatamente. A primeira Bíblia encontrou num lixo e ali foi lendo, teve um despertar ali com aproximadamente 12, 13 anos, se encontrou com o Evangelho, teve uma história cristã, teve um processo muito difícil ligado ao câncer na cabeça, não é isso? E, claro, como uma visão divina do passado, no passado, ele foi direcionado a estudar filosofia e teologia. E é isso, Kleber. Boa noite, seja bem-vindo, meu irmão, a paz de Deus. Paz Deus, meu irmão, amém. E uma boa noite a todos. E estou muito feliz em receber vocês na minha casa aqui para contar as novidades que vem vindo por aí. Bom, meu irmão, mas antes de qualquer coisa, é importante deixar claro que a novidade que será apresentada aqui hoje para vocês não afeta e não reduz em nada a questão da espiritualidade, porque tanto eu quanto meu irmão Kleber, né, nós acreditamos nos dons e somos fruto de um milagre. Ele com câncer, né, na cabeça e eu com um AVCH, ou seja, duas pessoas que estão aqui também para engrandecer o nome do Senhor no seu dia a dia. Mas, meu irmão, como que foi essa questão? Primeiro veio a teologia, depois pós-graduação, mestrado. Conta um pouco dessa formação acadêmica sua. Olha, primeiro eu tive acesso a cursos livres, né? Eu até esse dia num outro programa que eu participei, eu mencionei que eu tive um acesso a um curso livre do pastor César Cavalcante, foi o primeiro curso que eu fiz. E eu nunca tive condições financeiras para fazer um curso reconhecido pelo MEC, que era o meu sonho. E posteriormente, quando eu casei, aí eu comecei a aventura acadêmica. Comecei fazendo bacharelado em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? E depois fiz licenciatura em filosofia. E aí não parei mais. Aí fiz mais 6 pós-graduações na área de filosofia da religião, ciência da religião, pós-graduação em teologia sistemática, pós-graduação em teologia bíblica, e estou terminando mais 2 pós-graduações lato sensu. E depois, a última aventura foi o meu mestrado em ciência da religião pela Metodista de São Paulo. E agora estou começando uma nova aventura, o meu mestrado em teologia pela PUC de São Paulo. Opa, não falta currículo, né? Não falta currículo. E no ensino superior chegou a lecionar quanto tempo? Eu já lecionei em dois, um que é o Seminário Batista do Povo, em São José dos Campos, né? E um professor convidado na Faculdade Teológica FATIP, que é um curso reconhecido pelo MEC, e é um polo ali na Moca, e eu dei algumas aulas. Dei uma aula também de curso de convalidação no interior de São Paulo, onde o curso era reconhecido pelo MEC, mas era convalidado a partir da Faculdade das Assembleias de Deus. E aí eu ministrei filosofia da religião e metodologia teológica. Olha só, por que eu pedi para ele se apresentar? Porque, como ele disse, o seminário de teologia ele é um pontapé inicial para grande parte das pessoas que querem ter esse aprofundamento das escrituras. E quando nós falamos do ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, o evangelho está nas escrituras. Então, para todas as pessoas que querem conhecer não só a questão religiosa, mas também a questão filosófica, a questão histórica que está por trás das escrituras e o contexto, né, cultural que está até hoje, a nossa Constituição ela tem base no tripé judaico-cristão que tem uma relação direta com as escrituras. Então,
é um conhecimento mais do que necessário você conhecer esse livro que é o livro dos livros. E meu amigo Kleber, chegou o momento de apresentar aquele que será o seu seminário, o seminário do Kleber Paixão. Tem diferencial nesse seminário, meu irmão? Tem um diferencial, o projeto inicial é focar em matérias específicas, que eu percebi isso, na verdade, ao longo aqui da minha carreira acadêmica, que existe uma necessidade nas igrejas e pessoas que querem se aprofundar em questões específicas da Bíblia, porque tem matérias da teologia que são mais filosóficas, que é a apologética, teologia sistemática e filosofia da religião e outras matérias, mas as matérias mais importantes, aquelas que envolvem a Bíblia, ou seja, exegese, hermenêutica e assim por diante, essas matérias eu senti que existe uma necessidade, as pessoas querem aprender mais. E o nosso seminário que nós vamos lançar aqui tem esse foco, esse é o nosso diferencial. Vamos focar em matérias específicas no que diz respeito às Sagradas Escrituras. E olha só, é um ponto interessante ele falar isso, porque, por exemplo, eu sou um aluno do Kleber, né? Acompanho o trabalho dele, assisto os vídeos dele, as participações dele em podcast e tudo mais, então conheci ele pelo trabalho dele. Por quê? Sempre tive aquela percepção de, vou fazer um curso de teologia, 2 anos, várias disciplinas que eu até já domino, filosóficas, ligadas à sociologia, mas eu gostaria de algo que fosse mais prático, mais direto, que eu até disse para ele, será que é possível em 6 meses dar para a pessoa substância nas escrituras? Porque nós precisamos de substância nas escrituras, porque a Bíblia Sagrada é um livro vivo. Não é isso, Kleber? Conta aqui para nós, falando um pouco do poder das escrituras, o poder da palavra, né? Isso transforma a vida das pessoas? Olha, sim, transforma, e eu vou dizer o porquê de forma resumida, para não... como eu sempre brinco, eu sou um professor prolixo, mas vou resumir aqui. Quando a fé cristã ela professa a questão da Sagrada Escritura, ela entende o quê? Que o Deus cristão ele se comunica na história, ele se revela na história. Ou seja, e principalmente essa revelação se dá de forma plena em Jesus de Nazaré. E toda essa narrativa que nós chamamos de narrativa da salvação, desde Gênesis, Apocalipse, essa narrativa da salvação que se deu na história, ela foi registrada de forma inspirada no texto bíblico. Por isso que somos adeptos à ideia de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, se ela é a palavra de Deus, e se você tem acesso à palavra de Deus, ela vai transformar a sua vida. Por quê? Como diz um teólogo do século XX, a Bíblia é o mundo de Deus. Se você entra nesse mundo, a sua vida será transformada. Andar com Deus parte do princípio que a sua vida será modificada. Então eu diria para você que estudar a Sagrada Escritura, ela é transformadora. E é um ponto interessante, Kleber, que a gente está acostumado com a questão antropocêntrica, ou seja, o homem no centro, né? A gente quer resolver problemas da humanidade, problemas nossos, e tem muitas pessoas que buscam a resolução desse problema em diversos conhecimentos que estão aí, conhecimentos humanos, e esquece das escrituras. As escrituras sagradas, livro de Provérbios, Eclesiastes, enfim, os mais diversos livros, os mais diversos personagens bíblicos sempre nos traz respostas a problemas do nosso cotidiano. Vou citar um exemplo claro, né? José do Egito. José do Egito, ele trouxe o princípio da poupança, né? Da educação financeira. Dessa ideia de guardar em momento que você está mais, né, de mais prosperidade, para que no momento que acontece o momento de baixa, de vacas magras, você tenha aonde recorrer. Ou seja, são ensinamentos que estão lá nas escrituras sagradas, mas que vale para o nosso dia a dia. E o diferencial, pelo que eu vi no teu curso, é essa questão de trazer o mais próximo do nosso dia a dia, os temas tão complexos que são temas das escrituras sagradas. Exatamente, eu vou dar um exemplo. Tenho 2 matérias essenciais nesse curso, que eu sempre acho que é uma das principais. Tem gente que não dá tanto valor, mas eu vejo como um acadêmico que eu olho que essas são matérias que são os pilares desse seminário, que é a exegese e a hermenêutica. Hermenêutica como ciência da interpretação e a exegese como essa ferramenta de tirar o sentido do texto. A partir do momento que você entende
o texto no seu contexto, você consegue fazer uma ponte, aquilo nós chamamos de ponte hermenêutica. Do livro de 2.000, 3.000 anos atrás, você fazer a ponte para os dias de hoje. A Bíblia, nós podemos dizer que ela não fala de todos os temas atuais, mas ela tem uma resposta para todos os temas atuais. Você não vai encontrar algumas coisas, mas a resposta está lá. Ela vai te dar ou te conceder um direcionamento para a sua vida cristã, para a sua vida espiritual. Pode ter certeza disso. Por isso que nós chamamos a Bíblia do livro dos livros. E é interessante, eu como mestre também acadêmico, o pessoal fala, mas qual que é o livro base seu? A Bíblia. Fala, como assim a Bíblia? Porque a Bíblia, de fato, ela tem o manual, ela tem a bula, né, que atende todos os problemas nossos, todos os problemas sociais, inclusive problemas ligados à saúde mental, problemas ligados à questão da alma. Tem muitas pessoas que estão buscando remédio da carne em lugares que estão vendendo remédio, ou seja, algo que não é cura. Quando a cura está nas Escrituras, e a Escritura não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada é um livro que ela a todo momento está transformando vidas, está mudando história. Nós cremos nos dons espirituais que estão nas Escrituras, ou seja, nós estamos falando também de um encontro espiritual, né? Com certeza. A Bíblia não só resume em questões técnicas. A partir do momento que você entende o texto dentro do seu contexto, você entende uma mensagem, nós chamamos isso de mensagem teológica. Ou seja, a mensagem de Deus. O que Deus está querendo dizer tanto para aquele público ali, que é o público primevo, como que ele está dizendo para nós. Ele tinha uma mensagem para aquele público e tem uma mensagem para nós. Então a Bíblia não é só termos técnicos, hebraico, grego ou aquelas porções do aramaico, ou questões técnicas da exegese hermenêutica. Eu diria para você que é muito mais que isso. É vida com Deus. O cristão é alguém que anda com Deus e vive com Ele. Por isso que Paulo vai dizer, né? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na graça do Filho de Deus. Então é sempre uma vida com Deus. Olha só, que lindo. Ou seja, é um curso qualquer? Não. É mais um curso para você? Não. Você vai poder falar que foi formado no seminário de teologia do professor mestre Kleber Paixão? Você poderá. Terá autoridade nos lugares que você participou? Sim, porque o mestre Kleber Paixão ele tem uma autoridade posicional para isso. E tem um aspecto muito importante que o meu colega, né, âncora do Jornal de Sábado, Brando Oliveira, ele sempre fala, né, que é o conhecimento, a informação, ela permite com que as pessoas bem informadas nunca serão enganadas. São essas as aspas deles. Quase todo o programa, pessoas bem informadas nunca serão enganadas. Infelizmente, nós sabemos que existem muitos mercadores da fé por aí. E a partir do momento que você conhece as Escrituras Sagradas, você também não cairá nesses golpes aí. Com certeza. A partir do momento que você tem o conhecimento, tinha um professor meu que chamava que o conhecimento é libertador. Isso. Ele dizia uma coisa assim, Kleber, ainda que o mundo vire dos avessos e o mundo tire tudo de você, a única coisa que ele nunca vai poder tirar é o conhecimento. Então, hoje em dia, as pessoas, por causa do mundo da internet, né, tem muita manipulação dos textos bíblicos, muitas afirmações que muitas das vezes o texto não está dizendo. E como que você se livra disso? Né? Até um vídeo famoso do TikTok ou um vídeo famoso de alguma outra rede social. Como que você se livra? Será que é verdade o que ele está dizendo? Quando você tem um conhecimento teológico, bíblico, pode ter certeza que você falar, isso está certo, isso está errado, e vai te dar um norte, um referencial para você seguir a vida, tanto uma vida bíblica mais consistente, mas com uma vida espiritual, uma vida com Deus. Perfeito. Então vocês tiveram aqui hoje, como eu disse, a história do professor mestre Kleber Paixão está em psnews.tv.br. Entra lá para você conhecer o outro lado desta figura. Porque por trás de uma pessoa, por trás de um professor universitário, por trás de um mestre, existe uma história. Existem marcas, cicatrizes, né, que nos fazem acreditar profundamente naquilo que nós falamos. Então, o que nós estamos apresentando hoje no seminário de teologia do professor Kleber Paixão, inclusive tem um diferencial que ele não falou aqui, que é um módulo de oratória.
Ou seja, nós acreditamos que além de ter o conhecimento, você precisa saber comunicar esse conhecimento, porque é comunicando esse conhecimento que você vai transformar outras vidas. Ou seja, o conhecimento, como você disse, que está nas escrituras, né? A verdade nos liberta, né? O conhecimento da verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade que está sendo falada ali? É a verdade de Cristo, que está, como você mesmo disse, em toda a passagem das escrituras sagradas. Sendo assim, conhecendo essa verdade, ela vai te transformar. E conhecendo como aplicá-la no seu dia a dia, como você traduzir ela em comunicação, você ajudará a transformar outras pessoas. Então fica o convite para vocês, tá? O convite para vocês, nós vamos deixar aqui neste vídeo, nos comentários fixado, um formulário para você se inscrever no nosso curso e você com certeza terá sua vida transformada por meio dele. Meu amigo, agora aquele convite, aquele no final desse bate-papo, que não foi uma entrevista, foi um bate-papo. Vamos dividir aí essa missão e nesse finalzinho da entrevista, um convite para as pessoas. Por que fazer o seminário do professor Kleber Paixão, meu irmão? Olha, eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito brincalhona. Aqui eu brinco com meu filho, com os meus amigos. Gosto de rir muito, eu sou da Zona Leste, né? Então, Zona Leste, desculpa o termo, é zoeira por natureza. Mas uma coisa é séria, eu faço, que é levar a teologia de forma muito séria. Eu não brinco com teologia, não brinco com filosofia, eu não brinco em levar a palavra de Deus ao outro de qualquer forma. Então, se você vir estudar teologia com a gente, pode ter certeza, você vai aprender uma teologia consistente, acadêmica, mas uma teologia bíblica, uma teologia onde você conseguirá... e aí você vai ter amizade com outras pessoas, vai ter bons encontros, dividir bons conhecimentos, e você também vai ter essa experiência de aprender próximo de um professor. Eu entendo que eu sou professor de curso de AD, mas digo para você, um curso que tem alguns encontros presenciais, você pode tirar dúvidas comigo ali na hora. Então, vem estudar com a gente, vem estudar teologia com a gente. Uma teologia, eu sempre falo nas redes sociais, uma teologia saudável, que vai te dar saúde espiritual e intelectual também. Ou seja, se trata de um curso, de um seminário de teologia bíblica. Tá? Então aquela ideia de que vou estudar sobre tudo, né? Nós não temos nem tempo para isso. Nós queremos aprender rapidamente os principais pontos do Evangelho de Cristo para poder também comunicá-lo e ajudar a salvar vidas. Então, novamente, fica o convite para vocês, estará fixado aqui nos comentários um formulário para você se inscrever no seminário do professor Kleber Paixão, a quem eu agradeço, né, por ter aceitado essa missão, e vamos junto, chegando aí na cidade de Jandira, no polo da Anhanguera Jandira, pela Educa São Paulo, nós faremos o lançamento desse seminário, pedindo a Deus que dê tudo certo para que nós tenhamos um número suficiente para que ocorra esses encontros presenciais. Mas, independente dos encontros presenciais, se nós não obtivermos um número suficiente para que ocorra os encontros presenciais, nós tocaremos esse seminário num outro modelo. Mas o mais importante, o que nós gostaríamos de fazer é que fosse no modelo semipresencial, com um encontro à distância, um encontro presencial, justamente para que a gente consiga ter esse momento de reflexão, esse momento de roda de conversa, esse momento de troca, que será muito importante para todos vocês. É importante deixar claro, não é um curso para uma igreja. Não é um curso para toda igreja, para duas igrejas. Não é um curso para uma visão teológica, é um curso para falar das escrituras sagradas, ou seja, a teoria bíblica, ou seja, a teologia bíblica. É isso, né? Professor, últimas palavras suas. Bora, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, eu estou esperançoso, eu acredito que Deus está nesse negócio, como diziam os antigos, e Deus vai nos abençoar, nos guardar. Fica mais uma vez o convite, vem estudar com a gente, vem estudar teologia saudável, e eu agradeço aí por essa entrevista aqui, estou muito feliz em receber vocês na minha casa, na minha humilde casa. Deus abençoe a todos vocês, todos fiquem com Deus. E é isso, meus irmãos, vamos lá, com esse tanto de livro aqui, lidos por ele, né? Ainda tem a outra parede, mas eu tenho certeza que tem muito conhecimento
para nos ensinar, para passar para nós e ajudar-nos a transformar, como eu disse. No momento que você conhece o caminho de Cristo profundamente, o caminho das Escrituras profundamente, você terá sua vida transformada. Mas, sabendo comunicá-la, você transformará a vida de outros também. E fica novamente esse convite para vocês. Que Deus abençoe e até a próxima entrevista.